Você já ouviu falar que na quaresma o véu entre os vivos e os mortos fica mais fino? E que abre-se portais na terra onde seres de baixa vibração vêm para a terra e que se ele achar uma brechinha, se ele achar lugar, esses seres, eles podem entrar e fazer moradia, inclusive na vida de uma pessoa. O relato que eu vou trazer hoje, que me enviou foi um senhor, e eu vou chamar ele de João. O nome dele está trocado. Ele conta que há muitos anos atrás, ele estava recém-casado e ele morava na roça e trabalhava em uma fazenda, né? Em uma fazenda, ele era uma fazenda vizinha à casa dele, né? A residência dele, e ele trabalhava nessa fazenda e ele fazia carvão. Era uma fazenda que tinha muitas pessoas que trabalhavam e ele fabricava carvão, né? Fazia carvão. Então, era uma sexta-feira, né? Era quaresma. E ele conta que ele passava a semana inteira nesta fazenda. E na sexta-feira, ele voltava para casa. Então, ele conta que não era muito distante. Mas aí ele conta que como trabalhar fazendo carvão, tem que pastorear, né? Pastorear a carvoeira para não queimar. Então, ele ficava às noites, né? Ele ficava a semana inteira porque ele precisava vigiar a carvoeira para não incendiar. E ele só voltava na sexta-feira para casa. Ele conta que no caminho para a casa dele havia um cemitério muito antigo, até porque ele morava próximo a uma vila, onde tinha uma igrejinha, algumas casas, uma grande fazenda e tinha um cemitério, porque geralmente as vilas também têm o cemitério, né? E ele conta que o cemitério era muito antigo, muito assim, bem abandonado. Ele conta que nessa época havia um relato, né? Pessoas relatavam encontrar uma mulher próxima a esse cemitério, porque contam que essa mulher ela morreu, né? Ela sofreu um acidente próximo ao cemitério e ali as pessoas viam, né? Muitas pessoas que passavam naquele caminho ali junto ao cemitério avistava essa mulher. Ela saindo do cemitério, muitos viam ela na beira da estrada, né? E outras pessoas que passavam de carro, essa mulher acompanhava no carro. E ele estava passando no cemitério, em frente ao cemitério, ele estava vindo a pé com uma bolsa, que eram as ferramentas que ele trabalhava, né? Um pouco pesada. Ele conta que já eram umas 7h40 da noite, né? E ele conta que estava passando, né, em frente ao cemitério, se aproximando do cemitério. Ele disse que nessa hora não estava pensando em nada, estava tranquilo, até porque ele disse que não tinha medo de nada. Acostumado a andar à noite, sair à noite nas matas, nunca tinha visto nada. Até que era quaresma, sexta-feira da quaresma, né? E ele conta que foi se aproximando do cemitério e houve um vento impetuoso, o qual o deixou bem arrepiado e com aquele frio. Ele disse que era um frio nas costas, que era de arrepiar. E ele olhou para trás e ficou assim, ele disse que parou e ficou sem reação, né? O que fazer. E ele ficou olhando para trás porque ele escutava estalos, como se algo estivesse quebrando madeira atrás dele, quebrando pau, né? Atrás dele. E ele olhava na mata, né? Tinha uma mata do lado e ele achou que podia ser um animal. E ali ele apressou o pé. Quando ele vai se aproximando do cemitério, que ele levanta as vistas, ele já se depara com uma mulher toda vestida de branco. Essa mulher, ela estava cabelo esmelinguido lá, o cabelo bem estragado. E ele conta que o claro das estrelas, né, o claro da lua, via aquele rosto pálido, como se fosse chegado para acinzentado. E ele parou. Na hora que ele parou, ele foi e perguntou, né, quem é lá? Ele perguntou, né, quem era ela? E ali ela parada estava, ali olhando para ela, ele disse que os olhos dela vidravam. E ele falou que na mente dele, na hora, veio o quê? Alguém tá querendo me dar um susto. É alguém, porque ele não acreditava, ele nunca tinha visto nada sobrenatural. E ele disse, alguém pregou uma peça para mim e tá querendo me assustar. Então, ele prosseguiu, né? Quando ele começou a caminhar, e ela bem na beira da estrada.
E ali ele disse, eu vou desmascarar a pessoa que está tentando me dar um susto. E a mulher, desapareceu em um piscar de olhos. Ali ele olhou para o lado, para o outro e perguntou novamente, quem é lá? Porque nessas horas ele já estava enrolando a língua e todo arrepiado. Ele conta que nessa hora, não contou a história, ele jogou o saco que ele trazia com os equipamentos que ele trabalhava, né? As ferramentas, ele jogou para dentro do mato e saiu saiu correndo. Ele disse que os pés dele suava tanto, mas tanto que a bota acabou caindo do pé. Ele perdeu as botas. Ele acabou perdendo as botas. E ele disse que nessa hora ele correu. O sítio que ele morava não era muito longe. E rapidamente ele chegou na porteira. E quando a sorte que ele chegou na porteira, aquela energia que ele estava sentindo, aquele medo, já foi passando. Aquele arrepiamento já foi caindo por terra, ele já não estava mais sentindo. E ele ficou olhando, né, observando. E ele conta que eu quero saber quem é aquela mulher. É uma pessoa que tentou me assustar. Mas ele conta que ele disse que tinha que ser uma maquiagem muito bem feita, porque o rosto dela era cinza, era um pálido assim, acinzentado. E ela muito magra, era uma mulher muito magrinha. Então ele conta que nessa hora, ele disse, apareça de novo. E quando ele gritou assim, aparece de novo, ele estava muito seguro porque ele já estava na porta da casa dele, né? Então ele falou, aparece de novo, tipo assim, intimidando o espírito. E ele viu um raio de fogo que desceu sobre a mata. Aquele raio de fogo desceu sobre a mata. Ele disse que era como um cordão de fogo, um cordão bem grande de fogo, que fazia aquelas voltas. E aquele cordão que desceu, como se viesse do céu, desceu sobre a mata. E ele vendo aquele evento, ele disse que ficou encantado, atônito, né, com aquilo. E ele disse que olhou e aquele cordão foi descendo, não era muito rápido, foi descendo e caiu no cemitério. E nessa hora ele disse, o negócio é sério. E ele entrou, né, e chamou a esposa na porta. E aí ele foi contar a história. E aí quando foi no outro dia, pessoal, ele estava numa bodega, né, que geralmente nesses interiores tem aquelas bodeguinhas, né, que as pessoas vendem cachaça, vendem uma coisa ou outra, né, uma bala, E ele estava, geralmente sempre tem uma sinuca, né, tem um bingo. E ele lá comentando com esses amigos, né, sobre essa visão que ele tinha tido, né? E ali, pessoal, ele conta que muitos dos amigos dele que ali estavam tinham relatos sobre essa aparição. E ele conta que alguns amigos dele contou, né, que há muitos anos atrás, essa senhora, mulher, ela sofreu um acidente, né? E ela foi atropelada próximo ao cemitério. E ela ficava aparecendo, as pessoas que passavam ali, à noite principalmente, via. E os carros que passavam, moto, ela acompanhava. E aí muitas pessoas até quase capotam o carro, pessoas caíram, né, de moto ou bicicleta, quem passava, do susto que aquela mulher dava. E ele conta, pessoal, que foi assim... Ele achava que era história de carochinha, né? Ele achava que era lenda, alguma pessoa viu alguma coisa assim parecida, né? E achou que era uma aparição ou alguém tentando, mas não. Ele conta que realmente passou por essa experiência. E ele conta que o mais bizarro é que ele passava todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras ele passava naquele lugar. E nunca havia visto nada. Ele passava no cemitério, olhava, ficava observando tudo silêncio, tudo no seu lugar. Escutava somente o barulho do vento. E nessa noite, nessa sexta-feira da quaresma, ele disse que vivenciou, né, essa situação, né, viu essa aparição. E ele contou, pessoal, que a partir desse dia ele nunca mais, ele preferia dormir na fazenda e só ir no sábado pela manhã para casa do que passar a noite na sexta-feira em frente àquele cemitério. Por hoje é só. Quem gostou do relato do seu João, deixa aí o like, tá bom? E orem, porque nós estamos na quaresma. Então, se revistam do poder de Deus, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. E até um próximo relato, se Deus quiser.